Bem, na última aula, nós discutimos o experimento de Michelson-Morley, em que se propunha detectar o éter e que, como vimos, foi um experimento falho, e então chegou-se à conclusão de que a teoria do éter parecia ser uma teoria falha. Sendo assim, se o éter luminífero é uma teoria falha, nesse sentido, qual é então o meio pelo qual a velocidade da luz é c? Ou seja, para qual referencial a velocidade da luz ela vale 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então, a gente vai dar continuidade hoje introduzindo o princípio da relatividade de Einstein, que veio então trazer uma proposta de solução para essa questão. Certo? Que na verdade é uma extensão do princípio da relatividade de Galileu, que tinha sido já estabelecido na física, só que na área da mecânica. Então, Einstein vai estender isso para tentar responder a pergunta para qual referencial a velocidade da luz é c. Então, só trazendo um conceito importante, quando a gente fala de referenciais, deixa eu colocar aqui o apontador. Quando a gente fala de referenciais inerciais, nós estamos falando de pontos no espaço que são que estão com velocidade constante ou em repouso. Exemplo, se tem um carro aqui em movimento, esse carro em relação à estrada, olha, a estrada é o referencial que está em repouso. Então a velocidade da estrada é zero, o carro que está em movimento em relação à estrada. Então a estrada ela pode ser tomada como um referencial inercial, porque ela está em repouso. Ainda sim, se ela estivesse com uma velocidade constante, ainda assim seria um referencial inercial, pois essa é a definição, certo? A gente pode deixar uma pessoa parada, por exemplo, ou com velocidade constante, tanto faz. São duas formas de ter um referencial inercial. Coloque uma pessoa parada, por exemplo, e ela está observando um carro que está em movimento. Então, essa pessoa que está parada aqui, eu poderia, por exemplo, localizar ela no espaço com as coordenadas x, y, z. Olha, dizer que essa pessoa aqui no espaço, eu posso criar um espaço e dizer que essa pessoa aqui está na coordenada 3, 3, 2. 3 para x, 3 para y e 2 para z. Então, e existe um carro aqui com as mesmas coordenadas y e z, porém se movimentando ao longo do eixo x com velocidade v. Então, para a pessoa que está ali em repouso, o que é um referencial inicial, a velocidade do carro é v. Então, porque é a velocidade com a qual ele se distancia no tempo. Então, o referencial inicial tem esse conceito de ser aquele ponto do espaço que tem velocidade nula ou velocidade constante. No entanto, eu gosto muito dessa obra aqui do Luiz Peduzzi, de 2015, só que ele fez uma revisão em 2019. E veja bem, eu vou ler esse trecho aqui, olha. Não há um referencial especial, privilegiado. Dois pontos. Todos os referenciais iniciais oferecem perspectivas equivalentes para o estudo de um sistema mecânico. Dito de outra maneira, as leis da mecânica são as mesmas em todos os sistemas de referência iniciais. Esse enunciado é conhecido como o princípio da relatividade da física clássica ou princípio da relatividade de Galileu. Eu gosto muito dessa obra do Peduzzi porque é uma obra que traz uma contextualização muito boa e de fácil entendimento. Mas veja, vamos lá. O princípio da relatividade, estabelecido por Galileu, estabelecia que, olhe, não tem nenhum referencial inicial que seja privilegiado. Então, eu posso conceber todas as leis da mecânica, segundo Galileu, a partir de um observador que é um observador inercial. Então, essa foi a primeira definição do que seria o princípio da relatividade, que aí foi definido assim por Galileu. Esse princípio da relatividade, mais tarde, ele vai sofrer alguns ajustes com Einstein. Mas, por enquanto, a gente entende que é, usa esses referenciais iniciais, qualquer um deles, ou seja, qualquer pessoa em repouso ou velocidade constante, observando um evento acontecer, nenhuma delas vai ser preferencial.
Então, todos eles vão ter uma descrição mecânica equivalente. Isso é, isso é tratado por Galileu no seu princípio da relatividade. Eu separei esse outro trecho, ainda da mesma obra, que diz o seguinte: são três as leis atribuídas por Deus à natureza. As duas primeiras, enunciadas no Príncipe da Filosofia, que é o Princípios da Filosofia. É uma obra do René Descartes, certo? Não é a obra de Newton. A de Newton veio depois. Tanto é que ele diz, isso antecipa a formulação newtoniana da inércia, do princípio da inércia. Então, veja, Newton tem uma formulação do que seja o princípio da inércia, que é aquela história de que um objeto permanece em repouso ou com velocidade constante até que uma força atue sobre ele. Isso é a formulação newtoniana. Mas antes disso, olha o que René Descartes enunciou. A primeira lei da natureza, dois pontos. Cada coisa permanece no seu estado se nada o alterar. Assim, aquilo que uma vez foi posto em movimento continuará sempre a se mover. E ainda René Descartes enuncia que todo corpo que se move tende a continuar o seu movimento em linha reta. Isso é muito, mas muito similar à formulação que Newton vai fazer depois, só que Newton faz de forma matemática, certo? Então, o que é que Newton faz no princípio, que é o seu livro mais famoso? Então, enunciado aqui a segunda lei, que a gente sabe muito bem, a força é a derivada temporal do momento linear, e o P, né, que é o momento linear, é definido como a massa vezes a velocidade. Então, veja, se por acaso essa força aqui, que é o conjunto de forças que atuam no sistema, se por acaso essa força é nula, aí eu igualo isso aqui a zero, né? Se a força é nula, então, o que é que isso implica? Quando a força é nula, o objeto que está sendo derivado, ele tem que ser uma constante. Então, implica que P igual a mv é um vetor constante para um observador inicial, portanto, o corpo está parado, P igual a zero, ou em movimento retilíneo uniforme, que são as duas formas possíveis do P ser constante. Então, ou P igual a zero, que indica repouso, parado, ou, ou a velocidade é constante. Por isso, a gente diz que o referencial inicial é aquele que está ou em repouso ou com a velocidade constante. Isso é um referencial inicial. Então, definido o que é um referencial inicial, a gente vai então seguir o nosso trajeto do princípio da relatividade. Muito bem. Quando a gente diz, quando a gente diz parado ou em movimento retilíneo uniforme, veja que eu estou dizendo que existe um referencial que ele está parado ou em movimento retilíneo uniforme, só que para quem? Essa é a pergunta. Então, digamos, o carro está em movimento em relação à estrada. Muito bem. A estrada é um referencial inicial. Por quê? Porque ela está parada ou em movimento retilíneo uniforme. Para quem? Então, certa a estrada em si, ela vai ter essa propriedade, só que em relação ao quê? Então, nasce mais uma vez uma questão filosófica, que vai gerar, então, atributos matemáticos para a nossa física. Então, um trechinho a mais dessa obra diz o seguinte: nas páginas que precedem o enunciado das suas três leis, no caso Newton, né, as três leis de Newton, ele sustenta a ideia de um referencial absoluto. Ou seja, para a mecânica newtoniana, existe tá aqui, um sistema de referencial privilegiado em relação ao qual o verdadeiro movimento ou repouso de um corpo pode ser conhecido. O espaço absoluto, infinito, uniforme, homogêneo e imutável, que por sua natureza tem existência independente de qualquer objeto material. Para Newton esse referencial. Então, se existe um referencial absoluto, é em relação a ele que as coisas têm a propriedade de estarem em inércia. Então, em relação a um certo referencial absoluto. Então, o tempo ele poderia ser absoluto, a medida da distância poderia ser absoluta. O que é que isso significa? Isso significa que eu
você ou qualquer outro referencial inicial, 1 segundo é 1 segundo. E, fim, para qualquer referencial inicial, 1 segundo é 1 segundo. Isso que é a ideia de ter um referencial absoluto. Porque para todos os observadores vai medir o tempo como sendo absoluto. E a velocidade depende da fonte. Isso a gente já conhece. Newton foi um grande defensor nisso porque de- é, é notável através da mecânica. Se a gente tem, digamos, um carro em movimento para uma certa direção e existe um outro carro também em movimento na mesma direção, um em relação ao outro vai ter uma velocidade relativa. Então, digamos que eles estão indo na mesma direção. A velocidade relativa entre eles é a subtração. Se eles estiverem em direções opostas, a velocidade relativa entre eles é a soma. Então, se soma as duas velocidades. Essa é a velocidade relativa entre eles. Então, dizer que a velocidade depende da fonte significa que, olha, o carro está em movimento, certo? Tem um carro em movimento, ele é uma fonte e a partir dele arremessa-se uma pedra. A pedra que foi arremessada pelo carro, ela pode ter a velocidade do carro mais a velocidade que a impulsionou. Então seria uma forma de dizer, olha, a velocidade final da pedra depende da fonte. A fonte, no caso, é onde ela já estava, no caso o carro. Então ela já possui a velocidade do carro, é lançada com a outra força que a impulsiona mais ainda. Então, para a mecânica newtoniana, a velocidade depende da fonte. Veja que isso não está explícito qual velocidade é. A princípio, a gente poderia pensar que para a luz funciona da mesma forma, porque é assim a ideia da mecânica newtoniana. Então, eu diria então que se existe uma lanterna em movimento, existe um jato carregando uma lanterna, e aí alguém liga o disparo, o feixe de luz que sai dessa lanterna, então vai ter a velocidade da luz mais a velocidade do jato. É, isso seria uma forma de dizer que a velocidade da luz depende da fonte, mas será que isso é verdade para a luz? E aí a gente vai discutir isso, certo? Quando James Clerk Maxwell elaborou a teoria eletromagnética, que na verdade foi a unificação das leis então existentes mais a sua contribuição, ele mostrou que as quatro equações do eletromagnetismo elas atendiam a uma certa propriedade que, quando no vácuo, essa onda eletromagnética se propagava com uma determinada velocidade c, que é 1 dividido pela permissividade vezes a permeabilidade do meio, no caso do vácuo. Isso daqui dá exatamente a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Só que isso daqui, em nenhum momento na descrição de Maxwell, existe a dependência de uma fonte. Em nenhum momento isso daqui depende de algum referencial. É uma simples descrição matemática proveniente das equações do eletromagnetismo. E em Maxwell mostra que a velocidade da luz é esse valor e é fixo. Esse valor é fixo, independente de referencial, porque isso não tem na teoria do eletromagnetismo. Não tinha no desenvolvimento para encontrar o valor da velocidade da luz. Sendo assim, eu me pergunto se a velocidade da luz depende ou não depende da fonte. Em outras palavras, existe um jato muito rápido e esse jato dispara um feixe de luz. Esse feixe de luz vai sair com velocidade c, de acordo com a teoria de Maxwell, porque é um valor fixo, ou o feixe de luz vai sair com a velocidade c mais a velocidade do jato, segundo a relatividade newtoniana. Então parece que há uma inconsistência aí. Seria então a velocidade da luz esse valor c para um certo referencial absoluto, como defendia Newton? A velocidade da luz c é c para qual referencial? Vale lembrar que a teoria do éter luminífero foi descartada por conta do experimento de Michelson-Morley. Então, veja que essa inconsistência entre a teoria de Newton
E o eletromagnetismo de Maxwell ficou evidente quando a gente pensa agora na velocidade da luz, não a velocidade de outros objetos, mas a velocidade da luz. Então Einstein propõe uma hipótese. Veja um experimento mental. Na mecânica newtoniana, teoricamente, nada impede de que um objeto atinja a velocidade da luz. O que impede? Não, nada impede. Basta que exista uma força motriz que seja muito, mas muito forte para impulsionar um objeto a ter uma velocidade igual à velocidade da luz. Teoricamente, a mecânica newtoniana permite um objeto ter a velocidade da luz. Muito bem. O eletromagnetismo de Maxwell diz que a velocidade da luz é igual a c no vácuo. Muito bem. Ou seja, pergunta: a luz existe para uma fonte viajando com velocidade c? Vamos lá. Eu estou numa nave que é tão rápida, mas tão rápida que ela tem a velocidade c. Na minha nave, que tem a velocidade c, eu disparo eu ligo uma lanterna aqui, que a princípio dispara um feixe de luz. Então eu estou com velocidade c. A lanterna, ao ligar, ela gera uma onda eletromagnética, luz, também com velocidade c. Eu vou ver ou não essa luz? Porque eu estou com velocidade c, a luz também está com velocidade c, então eu e a luz estamos com a mesma velocidade. Nós viajamos juntos. Nesse sentido, se eu coloco um espelho à frente, a luz vai chegar no espelho porque à medida que a luz tenta chegar no espelho, o espelho se afasta dela com a mesma velocidade. Então, a, a luz, ela é ou não é observada? Você tem um observador, digamos que esse observador dispara um feixe de luz para que ele chegue nesse sensor. Só que a nave e ele está também com a velocidade da luz. Então, se a luz está tentando ir, mas ele também está indo na velocidade da luz, ele não verá a luz se propagar para cá, porque a luz não consegue passar dele, que ele está com a mesma velocidade da luz. Porém, um outro observador, veja, essa é uma situação hipotética. Um observador fora da nave vai ver então a luz se propagando, porque para o observador fora da nave não há nada que impeça a propagação de luz. E aí fica a pergunta: para um observador a luz existe e para o outro a luz não existe? Então é equivalente eu dizer: se eu estiver dentro de uma caixa, essa caixa está escura e eu estou viajando à velocidade da luz, eu nunca vou conseguir me ver. Porque todas as vezes que eu ligar a lanterna, ela não vai conseguir chegar em lugar nenhum, porque eu já estou com a velocidade da luz. E aí tem essa figurinha aqui, que diz o seguinte: espelho de Einstein. Se você e um espelho estão ambos viajando na velocidade da luz, aí tá aqui você está com a velocidade da luz. O espelho também está com a velocidade da luz. Portanto, como é que a luz vai incidir em você, ir para o espelho e voltar, sendo que a luz não consegue chegar ao espelho, porque vocês dois estão na mesma velocidade? Então, a luz tenta ir para o espelho, mas o espelho se afasta na mesma velocidade. Então, você vai se ver ou não? O que você veria no espelho? Essa é a experimento hipotético. Então, Einstein apostou em Maxwell. Existe então, você ou escolhe manter a formulação newtoniana e reformula as equações de Maxwell, ou mantém a formulação de Maxwell e reformula a teoria clássica newtoniana, e foi isso que Einstein fez. Então, para resolver essa problemática da velocidade da luz, primeiro, para responder a questão, é, para qual referencial a luz tem velocidade c? E segundo, a velocidade da luz depende ou não depende da fonte? Para responder essas perguntas, então, Einstein elaborou dois postulados no ano de 1905.
e foi o ano que ele desenvolveu a teoria, que ele publicou a teoria da relatividade especial, e é a qual a gente vai entrar agora. Os postulados de Einstein foram os seguintes, enunciados. As leis da antes era mecânica, por Galileu. Aí Einstein reformula para as leis da física são as mesmas em todos os referenciais inerciais. Então, agora, não só as leis da mecânica, mas qualquer lei da física são as mesmas em todos os referenciais inerciais. Isso tem uma implicação, e aí eu vou mostrar a seguir. E o segundo postulado de Einstein é o seguinte, a velocidade, aí aqui entra o ponto-chave. A velocidade da luz no vácuo, ela tem o mesmo valor para todos os observadores inerciais, independente do movimento deles ou da fonte. Veja que Einstein postulou isso e esses postulados vai gerar depois resultados importantes que vai mostrar que esses postulados eles resolvem toda a problemática que tinha antes entre Newton e Maxwell. E que haverá então uma reformulação, alguns ajustes na teoria newtoniana. Então nós temos então dois postulados de Einstein. O primeiro é que as leis da física são as mesmas em todas as referências iniciais, e a segunda é que a velocidade da luz é igual para todo mundo. Então agora a velocidade da luz, que é a nossa constante universal, que é a nossa absoluta velocidade. Então a velocidade da luz é c para todo mundo, para todos os referenciais iniciais. Quais são as implicações do postulado 1 e do postulado 2? O postulado 1, veja, se os observadores em referenciais inerciais, ah, veja, é, aí diz o seguinte: as leis da física são as mesmas para todos os referenciais inerciais. Significa que os observadores em referenciais inerciais devem concordar suas expressões para as leis da física. Isso significa o quê? Se eu tentar, por exemplo, estudar uma lei da física, digamos, a equação da onda, essa equação, ao sofrer uma transformada dentro da teoria de Einstein, ela tem que ser igual, a forma que você obtém, ela tem que ser igual para qualquer referencial inicial. Ou seja, a equação de onda, ela pode até parecer diferente, mas o seu formato é igual para mim e para todos os observadores. Então, veja, não é só mais as leis da mecânica, a equação da onda, as equações do eletromagnetismo, as equações da termodinâmica. Então, agora não só é mais as da mecânica, mas todas as leis da física, elas têm que ser invariantes. Significa que quando eu transformo do meu referencial para o outro referencial inicial, ele vai ter a mesma forma. A equação que ele vai olhar é a mesma forma da minha. Isso significa invariância. E a consequência da proposta do postulado de que a velocidade da luz é constante significa que a luz não tem um referencial preferencial. Ou seja, o éter não é necessário. Tanto é que Einstein não gostava da teoria do éter luminífero. Então, o postulado 2 essencialmente diz: olha, o éter luminífero não é necessário para descrever os fenômenos ondulatórios das ondas eletromagnéticas, no caso da luz. Então, só fazendo um panorama ao longo da linha do tempo, em 1632 veio a primeira relatividade de Galileu, que a gente mostrou nos slides iniciais, em que não existia um referencial preferencial e que as leis da mecânica eram as mesmas para os referenciais inerciais. Depois, o desenvolvimento da mecânica newtoniana, muito importante porque deixou de forma matemática a ideia da inércia, do princípio da inércia, e contribuiu com o princípio da relatividade. Só que aí, em 1865, Maxwell desenvolve a teoria eletromagnética e entra em conflito com a mecânica newtoniana. O que é que faltava então para Einstein fechar a problemática de Newton e Maxwell? Faltava então ter a certeza de que o éter não existe. E aí, Michelson e Morley fez isso em 1887, e então Einstein tinha tudo o que precisava, todos os ingredientes para fazer então a teoria da relatividade especial, iniciada pelos seus postulados, as quais a gente apresentou no slide passado.
Então, a gente tem essa linha do tempo. De agora em diante, a gente vai falar da relatividade de Einstein e eu vou definir alguns conceitos-chave que vai ser importante em toda essa teoria. Em primeiro lugar, existe um conceito chamado evento, que é muito simples. Evento nada mais é do que um acontecimento em algum lugar do espaço. Então, um evento é todo e qualquer acontecimento em algum lugar do espaço, ou seja, algum ponto que pode ser localizado com coordenadas espaciais e temporais. Então, é localizado em algum lugar em um determinado instante de tempo. Então, o evento ocorre, houve uma explosão no espaço. Então, a gente localiza onde é que houve essa explosão e qual foi o instante de tempo que essa explosão durou. Então, a gente tem o evento totalmente caracterizado. A gente pode pensar nessa malha aqui, em que, em que todos esses relógios estão sincronizados, ou seja, todos eles começaram a girar juntos, e a partir daí eu posso me deslocar aqui espacialmente e onde quer que eu esteja, eu vou ter um relógio ali contando quanto tempo dura cada evento. O observador, por outro lado, é o ponto que eu escolho para localizar o meu referencial inicial. Esse é o nosso observador. Ele pode estar em qualquer ponto da malha. É, então, então a gente pode definir dessa forma: evento e observador. Um outro conceito importante é o conceito de simultaneidade. O que é simultaneidade? Obviamente, vem da palavra simultâneo, então são coisas que podem acontecer na mesma hora. Ocorre de forma simultânea. Então, duas bombas explodem ao mesmo tempo, eu diria que esse evento foi simultâneo. Só que o conceito de simultaneidade, na teoria da relatividade, como o próprio nome já diz, é relativo. Vejam, existe uma nave, essa nave de cima está Maria e a nave de baixo está João. A nave de Maria está indo com velocidade v para a direita. Aqui ocorre uma explosão na ponta da nave. Quando as naves estão uma em cima da outra, paralelas e exatamente com as mesmas extremidades coincidentes, nessa configuração aqui, quando as naves estão exatamente uma em cima da outra, um evento aconteceu aqui na ponta e aqui na outra ponta. Esse primeiro evento gera uma onda vermelha. Esse evento de trás gera uma onda azul. Só que Maria continua indo para frente. Então veja, a Maria está indo para frente. A onda vermelha que foi gerada aqui na ponta, ela vem vindo e chega em João, só que João está parado. A onda azul também vem vindo e encontra João aqui no meio. Então, essas ondas aqui, elas percorrem aqui essa distância com o mesmo tempo e João observa que a onda vermelha e a onda azul chegou para ele na mesma hora. Então, João detecta os dois eventos simultaneamente, ok? Para João, esses dois eventos, por ter chegado a ele na mesma hora, João diz: olha, esses eventos ocorreram de forma simultânea. Isso foi o que João disse. Será que isso é verdade para Maria? João me diz que os eventos ocorreram de forma simultânea. Porém, Maria está indo para a direita. A onda vermelha está vindo, então a onda vermelha e a Maria está indo, então a onda vermelha chega em Maria primeiro e a onda azul vem e só acompanha Maria depois. Então, a Maria vai me dizer que João está errado, os eventos não foram simultâneos. Maria vai dizer que primeiro a bomba vermelha explodiu, somente depois a bomba azul explodiu, porque foi o que ela viu. Só chegou nela, primeiro chegou a vermelha e a onda azul veio e depois chegou a azul. Então, para Maria, os eventos não foram simultâneos. Na teoria da relatividade, se um objeto está com velocidade relativa em relação ao outro, eles tendem a discordar da questão da simultaneidade, certo? Que é o caso desse exemplo. Agora a gente vai. Nós temos mais dois tópicos para encerrar essa aula, que é a gente discutir a relatividade do tempo e a relatividade do espaço. Então,
Desenvolvido isso, a gente encerra essa aula. Então vamos iniciar a falar da relatividade do tempo. Imagine que existe alguém dentro de um trem. Você imagine que você está dentro de um trem. Esse trem está em movimento, só que você está dentro dele. Então, tudo fechado, você está dentro dele, não faz nenhum barulho, você não sabe que o trem está em movimento. Então, muito bem. Você coloca uma lanterna no chão, essa lanterna dispara um feixe para cima. Aqui tem um espelho e o feixe volta. Muito bem. Você vê o feixe percorrendo esse caminho, vai para cima e vai para baixo. Isso é o que você vê. Mas alguém que está fora do trem, essa pessoa sabe que o trem está em movimento, porque está vendo o trem em movimento para a direita. Então, à medida que a luz que estava no chão sobe, o trem vai para a direita. Então, além de subir, o trem vai para a direita. Qual é a resultante? Se a luz sobe e ao mesmo tempo vai para a direita, a resultante é uma diagonal, certo? Porque ela tem a componente que sobe e tem a componente que vai para a direita. A resultante é uma diagonal. Então, para quem está fora, vai ver a luz fazendo isso aqui, ó. Faz aqui e desce assim. Qual é? A gente vai olhar então para a lanterna, né? Quando é que a luz sai da lanterna e quando é que a luz chega na lanterna. O evento acontece então, todo acontece aqui no piso, né? Onde está a lanterna. Muito bem. Mais uma vez temos Maria. Maria está dentro do trem. Para Maria, a luz sobe, percorre uma distância d, digamos, é a distância do chão até o teto, ou da lanterna até o teto. Percorre uma distância d subindo e desce, percorrendo a mesma distância d para Maria, porque ela está dentro do trem. Alguém que está fora do trem vai ver o trem indo para a direita, então a luz, além de subir, vai para a direita, cuja resultante é uma diagonal. Então, a gente sabe que o movimento vai assim e depois desce assim. A gente sabe que a distância do chão até o teto é d, tá aqui. Do chão até o teto é d. Essa distância que percorre na diagonal é a hipotenusa. A gente sabe que a hipotenusa é sempre maior do que os catetos. Então a gente chama de L. Vamos dizer aí L. É o tamanho dessa hipotenusa grandona aqui. Aí, como a velocidade é constante, então ao descer ele percorre a mesma distância L. Muito bem, como o trem tem velocidade v, a distância que vai daqui até aqui depende do tempo que demorou, né? Porque a gente sabe que velocidade multiplicado por tempo é unidade de distância. Então, a velocidade do trem vezes o intervalo de tempo que demorou para chegar aqui é a nossa distância do primeiro evento para o segundo evento. Sendo que o primeiro evento é quando a luz é disparada e o segundo evento é quando a luz retorna, quando ela chega de volta no seu ponto inicial. Muito bem. Primeiro olhando para o referencial de Maria, como Maria está dentro do trem, ela vê a luz subindo e descendo. Qual é a distância total? D, subida, D, descida, então a distância total é 2D. Portanto, para Maria, ela mede um tempo que a gente chama de tempo próprio, que é a distância dividida pela velocidade. Lembrando que a equação fundamental da velocidade, né? Que velocidade é igual a distância sobre tempo. Então, se a gente inverter, a gente tem que o tempo que Maria mediu nesse trajeto aqui vai ser 2D, que é o tempo de subida, a distância de subida e descida, dividida pela velocidade. Então, para Maria, o tempo é distância dividida pela velocidade. 2D dividido pela velocidade, como é a luz, a velocidade é c. Por que a gente chama de tempo próprio, esse ΔT0? A gente chama de tempo próprio pelo seguinte motivo. Quando Maria está analisando esses dois eventos, note que os dois acontecem no mesmo lugar do espaço para ela. Acontece exatamente no piso ou na lanterna, embaixo, no chão. Então, espacialmente, a luz sobe e desce e volta para o mesmo ponto. Então, como ocorre no mesmo lugar do espaço para Maria, ela mede um tempo que a gente chama de tempo próprio. Aí eu botei esse zerinho embaixo.
que é para seguir a literatura. Então, Maria mede a luz subir e descer com esse tempo, ΔT0, 2D sobre C. Agora, por outro lado, quem está fora da plataforma vai ver a luz fazendo esse movimento. Sobe na diagonal e desce na diagonal. No caso, João, né? João, então, vai medir essa distância aqui, ó. L, que é para subir, e mais L para descer. 2L. 2L dividido por C. Essa é a distância medida por João. Só que, olha, se eu pegar um desses triângulos retângulos, qualquer um deles, se eu pegar um desses, eu sei a relação entre L e D. Então, veja, esse triângulo retângulo daqui, por exemplo, a hipotenusa é L. Então, pelo teorema de Pitágoras, nós temos que L ao quadrado, que é a hipotenusa, vai ser igual a D ao quadrado, que é um dos catetos, mais o outro cateto ao quadrado. Só que o outro cateto é a distância daqui até aqui. Se tudo vale V vezes ΔT, metade, que é só daqui até aqui, é V sobre ΔT dividido por 2. Então tá aqui V sobre T, V ΔT dividido por 2 ao quadrado. Isso aqui é o teorema de Pitágoras. Lembrando que Maria mediu 2D sobre C, então a gente isola aqui o D, joga o C para lá e o 2 para baixo, vai ficar 1 meio de C vezes ΔT0. Aqui é só isolar o D, né? Muito bem. Para João, que é esse tempo aqui de cima, a gente isola o L. Para João, o L vai ser igual, jogo o 2 para baixo e C para cima. Foi 1 meio de C ΔT. Eu vou utilizar essas duas relações. O D eu vou colocar aqui na Pitágoras. O L eu vou colocar aqui também na Pitágoras. Então vai ficar assim, ó. Eu já substituí aqui o D, 1 meio de C ΔT0 ao quadrado, tá aqui, ó. E o L, 1 meio de C ΔT ao quadrado, que está aqui. Então já coloquei aqui. Só que veja que em todos os termos aparece o tal do 1 meio. Esse 1 meio aqui aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui. Então ele pode ser simplificado. Basta eu dividir tudo por 1 meio ao quadrado. Então aqui se vai, corta todo mundo. Sobra então os demais termos. Aí agora o procedimento é o seguinte. Esse V ΔT, eu jogo ele para o lado esquerdo. Por quê? Porque assim eu tenho ΔT aqui ao quadrado, no caso, né? Então, ΔT ao quadrado está aqui. E eu divido todo mundo por ser ao quadrado. Então, lembrando que eu posso dividir toda a minha equação pelo que eu quiser. E eu vou dividir toda a equação por c ao quadrado. Então, esse primeiro termo aqui, o c ao quadrado se vai, porque eu dividi por c ao quadrado. No segundo termo, o c ao quadrado aparece dividindo. No terceiro termo, também tem c ao quadrado. Então, se vai. Fica só ΔT0 ao quadrado. Daqui, do lado esquerdo, eu posso colocar o ΔT ao quadrado em evidência. Então, fica aqui o ΔT ao quadrado e ele faz a distributiva para retornar o que eu tinha antes. Então, ΔT vezes 1 volta para cá, ΔT vezes essa parte volta para cá. Então, eu apenas isolei o ΔT aqui, colocando ele em evidência. Muito bem. Se eu jogo, então, esse termo em parênteses para o denominador, e depois tira a raiz, aqui fica ΔT ao quadrado, tira a raiz, aqui vai ficar ΔT0, e esse que estava no denominador vai pegar a raiz. Então, eu obtenho essa relação aqui. Essa relação aqui é a expressão para a dilatação temporal da relatividade. Isso significa que, quando a gente olha ΔT e olha ΔT0, observe que tem um fator dividindo aqui. Só que a velocidade da nave, a velocidade do trem, a velocidade do que for, nunca é maior do que a velocidade da luz. Então, esse termo daqui dá um número menor que 1. 1 menos algo menor que 1 é um número menor que 1. A raiz dá um número menor que 1. E, portanto, esse tempo daqui vai ter ΔT0 dividido por 1 menor que 1, que cresce. Então, esse ΔT aqui ele é maior do que ΔT0. Então, para um observador, o tempo é maior do que o outro. Só definindo, ΔT é quem mede o evento em dois lugares do espaço, que foi o caso de João. Ele mediu o trem se movimentando. Então, ele mediu aqui e depois mediu aqui. Então, ele mediu aqui e aqui, em dois lugares do espaço. ΔT0 é para Maria, que está dentro do trem. Ela mede o evento no mesmo lugar, porque ela não sabe que o trem está em movimento. Então, a luz sobe e desce, ela mede sempre embaixo, no mesmo ponto.
A gente pode definir esse termo aqui que está aqui embaixo, tirando esse delta t zero, fica 1 sobre 1 menos v quadrado sobre c quadrado, que é isso daqui, né? A gente pode definir, chamar isso de fator de Lorentz, esse gama. E ainda dizer que v sobre c é igual a beta. É só definição. Para a gente é só inventar nomes. Então, esse fator de Lorentz é isso que acompanha o ΔT zero. Então, a gente pode escrever a equação da dilatação temporal assim. ΔT do lado esquerdo é igual a ΔT zero vezes gama, fator de Lorentz. O fator de Lorentz é esse cara que aparece aqui acompanhando o ΔT zero. 1 sobre raiz disso daqui. É o nosso gama, fator de Lorentz. O que é interessante é que esse fator de Lorentz aqui, em função de beta, beta, lembrando, é V sobre C. Ou seja, em função da velocidade. Se a velocidade aumenta e chega próximo à velocidade da luz, quando V é igual a C, olha só. Se V é igual a C, isso aqui dá 1. 1 menos 1 é igual a 0. 1 dividido por 0, o fator de Lorentz explode na assíntota. Então, o V ou beta, ele não pode ser 1. Isso significa que a velocidade ela não pode ultrapassar a velocidade da luz. É uma das implicações do postulado de Einstein. Então, veja só. Como o fator de Lorentz é um valor sempre maior que 1, olha só, o fator de Lorentz ele 0, 2, 0 não, 1, 2, 4, 6, 8, 10. O fator de Lorentz ele é sempre maior do que 1. Então, quando você olha para esse lado da equação aqui, você vai ter um número maior que 1 multiplicando ΔT zero. Então, o ΔT ele é maior do que o ΔT zero. Assim, a gente define a dilatação temporal. Por que dilatação? Porque o ΔT é maior do que o ΔT zero. Em outras palavras, aqui, aquele que está em movimento dentro do trem, quem está fora mede um tempo maior. Então, para quem ficou fora do movimento, ou seja, para quem ficou na plataforma, para quem ficou na terra e o outro se foi, para quem ficou, o tempo passa mais, o tempo medido é maior. Enquanto que para quem está dentro da plataforma, dentro do trem, o tempo se passa mais devagar. E essa questão da dilatação temporal vai ser muito importante quando a gente for entender os exemplos e as questões. A física aqui desenvolvida nos diz que, inicialmente, aquele que mede o tempo próprio, o tempo próprio, que é aquele que está dentro da nave, ele mede um tempo menor do que quem ficou fora da nave, do trem ou da nave. Muito bem. Isso é a dilatação do tempo. E se a gente quisesse, isso daqui, veja, é a implicação, né? Quanto maior a velocidade do referencial inicial, maior é o tempo dilatado. Portanto, menor é o tempo próprio. Ou seja, se a gente aumenta aqui o fator de Lorentz, aumentando o fator de Lorentz, o tempo dilatado é maior. Mas, em comparação ao tempo próprio, ele é menor. Então, quanto maior for a velocidade, menor é o tempo que passa para você, que está dentro da nave. Então, o tempo que você mede é menor. É uma das implicações dessa relatividade do tempo. Então, tem uma prova experimental da dilatação do tempo que foi feita pelos engenheiros e físicos Rafael e Keeting em 1977, que eles fizeram o seguinte: pegaram relógios atômicos. Isso aqui é um relógio atômico, é um relógio extremamente preciso, e eles fizeram o seguinte: um dos relógios coloca dentro de um avião. O avião ele dá uma volta em torno da Terra, primeiro em sentido oeste, depois em sentido leste. O que é que isso significa? Olhe, nós temos três relógios. Um ficou na estação, beleza? Um ficou na estação. Outro relógio foi-se em um avião que viajou para leste. Outro relógio foi-se num avião que viaja para oeste. Só que a Terra ela está em movimento de rotação. E o movimento de rotação da Terra é mais rápido do que o movimento do avião. Então,
Quando a gente pega esse avião daqui, além da rotação da Terra, ele tem a sua velocidade. Somando as duas, a dar uma velocidade maior. O que ficou parado na estação, ele tem só a velocidade da rotação. O avião que foi em direção oposta, além da velocidade da rotação, ele está na direção contrária, então subtrai-se. Então a Terra tem a velocidade maior, então esse avião aqui ele também vem para esse lado, porém ele tenta resistir esse movimento de rotação da Terra e aí ele vem mais devagar do que esse, certo? Então esse daqui ele se vai muito mais rápido do que esse aqui. Essas são as velocidades. Então a ideia é o seguinte: o avião que foi para oeste, ele tem uma velocidade menor, certo? Como a gente viu aqui, menor. E se ele tem uma velocidade menor, como a gente viu na implicação do fator de Lorentz, o relógio que vai estar nele, então, deveria medir um tempo maior em relação ao que ficou, porque o tempo próprio tinha que ser. Para esse daqui, o relógio tem que medir uma variação de tempo maior do que o relógio que ficou na Terra. Esse daqui, por outro lado, como ele está com a velocidade maior, ele deveria medir uma velocidade. Esse daqui mede a velocidade maior e esse daqui mede uma velocidade menor do que o da Terra. E eles fizeram esse experimento e ao comparar os relógios, de fato, encontraram que o que foi de acordo com a teoria da relatividade. Então, ao fazer foi um experimento caro, mas que eles conseguiram comprovar então que a teoria da relatividade estava correta. É, a gente vai falar então da relatividade do espaço para finalizar, que não é só o tempo que é afetado por observações em dois referenciais distintos. Então lembra que a gente está fazendo toda a análise comparando o que um referencial mede e o que outro referencial mede. Então, um está em movimento, o outro está em repouso em relação a esse que está em movimento, e os dois podem medir tempos diferentes, assim como nós vimos. E o comprimento? Se tentar medir o comprimento de alguma coisa, será que eles vão concordar ou também vão discordar de acordo com a relatividade? Então, medidas são relativas aqui. Muito bem. Alguém está dentro do trem, alguém está dentro do trem e alguém está fora, na plataforma, aqui na estrada. E a gente quer medir o comprimento desse ponto, dessa passagem do trem, desde o início da figura até o final. Ou seja, seria um pedaço de terra onde o trem passa. Aí a gente quer saber o comprimento desse pedaço. Esse pedaço daqui. Daqui até aqui. O comprimento próprio, que eu vou definir como L0, é aquele que é medido para quem está em repouso com o objeto. Nesse caso, veja só. Se alguém está aqui na estrada, a pessoa que está na estrada, a estrada não está se movendo em relação a uma pessoa aqui parada, né? O trem que está. Mas a pessoa aqui parada em relação à estrada não está. Então, quem está na estrada, em cima da estrada, paradinho ali, é a pessoa que mede o comprimento próprio, certo? Então alguém aqui podia vir com a trena, né? Esticar a trena daqui até aqui e medir a distância. É por isso que quem está fora do trem, nesse caso, vai medir o nosso chamado comprimento próprio. Essa é apenas definição. Muito bem. Mas o que é que a pessoa faz? Quem está fora do trem faz o seguinte: em vez de esticar uma trena, é só observar o trem passando. Porque eu posso ficar aqui paradinho e eu poderia esticar uma trena, né? Mas ao mesmo tempo, essa distância poderia ser muito grande. Então o que é que eu faço? Eu vou ficar aqui observando o trem passar. Eu sei que o trem tem velocidade v, certo? Se o trem tem velocidade v, então basta eu ver aqui quanto tempo dura para ele sair desse ponto até esse. Eu vou saber então o comprimento, que é a definição de comprimento, né? É a velocidade vezes tempo. Então, para quem está fora aqui da plataforma, mede um comprimento chamado comprimento próprio, que é a velocidade vezes o intervalo de tempo que demorou a passagem do trem. Ok, esse tempo aqui não é o tempo próprio, porque quem está fora do trem vai medir em locais diferentes. Uma vez o trem passa por aqui, outra vez passa por aqui. Então esse ΔT aqui já é o ΔT dilatado. Porém, quem está dentro do trem vai medir um comprimento não próprio, por quê?
Porque quem está dentro do trem não tem a facilidade de ir ali com a trena e medir. Porém, uma vez que você está dentro do trem, é como se a estação que está aí, é como se a estrada que está passando e você que está parado. Então, dentro do trem é como se o passageiro dentro do trem estivesse parado e é a estrada que está em movimento. Então, você consegue medir a passagem de um ponto para outro ficando paradinho ali. Nesse caso, você mede o tempo próprio, porque você sempre mede passado pela, digamos, passando pela sua janela, sem se mexer. Então, ao passar pela sua janela, você mede o tempo próprio. E L é o comprimento que você mede, ou seja, como você sabe a velocidade do trem, vezes o tempo que você mediu, vai dar uma unidade de distância, né? Então a gente chama o L, é o comprimento medido por quem está dentro do trem. Agora, a técnica consiste em fazer o seguinte: se eu dividir essa equação por essa, a gente vai ter L dividido por L0, tá aqui, e eu vou ter o lado direito dividido pelo lado direito. Vai ficar V dividido V delta T0 dividido por V delta T. Então, tá aqui. Os V's, a velocidade, elas concordam entre si. Então, um referencial com velocidade relativa em relação ao outro, essa velocidade se concorda entre si, então esses V's aqui são iguais. Então esse V aqui se vai com esse, sobra delta T0 sobre delta T. Só que delta T0 sobre delta T, a gente já calculou antes, que é a nossa equação da dilatação temporal. Delta T0 dividido por delta T, o gama vai para baixo, fica 1 sobre gama, que é o fator de Lorentz. Portanto, o comprimento medido por quem está dentro do trem é o comprimento medido por quem está fora dividido por gama. Só que gama é um valor maior que 1. Quando você divide o negócio por um valor maior que 1, esse número diminui. Então, L é menor do que L0. L é menor do que L0. Significa que, significa que quem está dentro do trem em movimento mede um comprimento menor. Isso se chama contração do espaço, certo? Ao mesmo tempo que você mede para um caso um comprimento é menor, para outro caso o comprimento, a questão da dilatação temporal. A dilatação temporal é o tempo maior medido por quem ficou fora e a contração do espaço é o tempo é o espaço menor para quem está dentro da nave. Muito bem, isso daqui é a contração do espaço. Essa teoria da relatividade, no nosso primeiro contato com ela, pode nos deixar um pouco confuso por conta de todas essas nomenclaturas e essas situações hipotéticas, digamos assim. Mas são situações que no futuro vão nos dar várias aplicações. Essa teoria da relatividade ela nos dá várias aplicações que a gente vai discutindo ao longo do curso. Então, eu vou deixar dois exercícios. Um deles, esse primeiro aqui, vocês vão utilizar a equação da dilatação temporal. Isso é, essa equação aqui, ó, essa aqui em cima, ou que é a mesma dessa daqui, essa daqui, ó. Essa equação aqui é a dilatação temporal e essa daqui é a equação da contração do espaço. Então, nessa primeira questão, vocês vão utilizar a equação da dilatação temporal. E nessa segunda questão, vocês vão utilizar a equação da contração do espaço. Então, deixa essas questões aí como exercício e nos vemos na próxima aula. Muito obrigado, até a próxima. Tchau.